Existe uma verdade sobre o dinheiro que separa quem o comanda de quem é comandado por ele. A maioria das pessoas vive numa relação em que o dinheiro parece ter vida própria, indo e vindo sem que elas tenham qualquer controle, mandando na vida delas em vez de obedecer. Elas são comandadas pelo dinheiro, escravizadas pela sua falta, levadas de um lado para o outro pelas circunstâncias financeiras. Mas existe uma outra forma de se relacionar com o dinheiro, em que você deixa de ser comandado por ele e passa a comandá-lo, em que o dinheiro passa a obedecer à direção que você estabelece em vez de mandar na sua vida. E a diferença entre comandar o dinheiro e ser comandado por ele não está na quantidade que se tem, mas na forma como se exerce, ou não, o comando sobre ele. Muitas pessoas com bastante dinheiro são comandadas por ele, escravas dos seus gastos, das suas dívidas, da sua ansiedade financeira. E algumas pessoas com pouco dinheiro o comandam com maestria, dando-lhe direção, propósito e ordem. Napoleon Hill observou essa diferença por décadas e descobriu que o dinheiro obedecia àqueles que exerciam sobre ele um comando claro, através de direção, disciplina e propósito. Hoje você vai entender o que faz o dinheiro obedecer, em vez de mandar na sua vida. Vai aprender a exercer o comando sobre o seu dinheiro, dando-lhe direção, ordem e propósito. Vai compreender por que isso não é mágica, mas o resultado de assumir o controle consciente das suas finanças. E vai entender por que a Bíblia, com uma sabedoria que atravessa milênios, tem tanto a ensinar sobre a administração fiel, sobre o domínio próprio, sobre dar propósito e direção àquilo que possuímos, em vez de sermos dominados por isso. Antes de continuar, escreva nos comentários: eu comando o meu dinheiro e ele obedece à minha direção, não como uma frase decorativa, como a declaração de quem decidiu parar de ser comandado pelo dinheiro e passar a comandá-lo. Inscreva-se no canal e ative o sino, porque essa transformação acontece uma manhã de cada vez. Agora respire fundo, encha os pulmões completamente, segure por um momento e solte devagar. Mais uma vez, inspire, segure e solte. Sinta os ombros relaxarem e a mente se abrindo para o que vem a seguir. Napoleon Hill observou que existia uma diferença fundamental entre as pessoas que comandavam o seu dinheiro e as que eram comandadas por ele. As que eram comandadas pelo dinheiro deixavam-no sem direção, gastando conforme os impulsos, sem propósito nem ordem, e por isso o dinheiro as levava para onde as circunstâncias e os desejos momentâneos mandassem. As que comandavam o dinheiro, ao contrário, davam-lhe direção clara, propósito definido, ordem consciente, e assim faziam o dinheiro servir aos seus objetivos em vez de serem servos dele. O dinheiro, ele observou, obedecia a quem lhe dava direção e comando, e ele documentou que esse comando não era uma questão de força ou de controle rígido, mas de direção consciente. Comandar o dinheiro significava saber para onde você quer que ele vá, dar-lhe um propósito, estabelecer uma ordem para ele, em vez de deixá-lo escapar sem direção. Era como a diferença entre um rio sem controle, que se espalha e se perde, e um rio canalizado, que é direcionado para produzir energia e irrigar campos. O mesmo dinheiro sem direção se dispersa e se perde. Com direção e comando produz resultados e constrói. Napoleon Hill documentou que dar direção ao dinheiro era a essência de comandá-lo. Lucas capítulo 16, versículo 11, aponta para a importância de sermos administradores fiéis do dinheiro para que mais nos seja confiado. Se, pois, nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? A administração fiel do dinheiro, o cuidado responsável com ele, é o que nos torna dignos de que mais nos seja confiado. Essa sabedoria antiga aponta para um princípio profundo. Aquele que administra bem, com fidelidade e direção, o que já tem, se torna alguém a quem se pode confiar mais. O comando responsável sobre o dinheiro que temos é o que abre o caminho para recebermos e administrarmos mais. Vamos entender agora, com profundidade real, o que faz o dinheiro obedecer à sua direção e como exercer esse comando sobre ele. Vamos examinar cada princípio, um a um. O primeiro princípio
é dar um propósito claro ao dinheiro. Napoleon Hill observou que o dinheiro sem propósito se dispersava, enquanto o dinheiro com propósito se concentrava e construía. Muitas pessoas nunca definiam um propósito claro para o seu dinheiro, e por isso ele simplesmente escapava, gasto em mil coisas sem direção. Já as pessoas que davam ao seu dinheiro um propósito claro, que sabiam para que o que queriam construir com ele, conseguiam direcioná-lo para esse propósito, fazendo-o servir aos seus objetivos. O propósito claro era a primeira forma de comando sobre o dinheiro. Napoleon Hill documentou que dar propósito ao dinheiro transformava completamente a relação com ele. Porque quando o dinheiro tem um propósito claro, cada decisão sobre ele passa a ser avaliada em função desse propósito, o que naturalmente organiza os gastos e direciona os recursos. O dinheiro deixa de escapar sem rumo e passa a ser dirigido para construir o que a pessoa definiu como importante. Ele documentou que definir propósitos claros para o dinheiro, saber para que se quer cada parte dele, era um dos atos mais poderosos de comando sobre as próprias finanças. Ele explicava por que o propósito tinha esse poder de organizar o dinheiro. Quando não há propósito, cada gasto é avaliado isoladamente, no impulso do momento, sem referência a nada maior, e por isso o dinheiro se dispersa em mil direções conforme os desejos passageiros. Quando há um propósito claro, cada gasto passa a ser avaliado em relação a ele. Isto me aproxima ou me afasta do que quero construir? E essa simples pergunta, possível apenas quando há um propósito, transforma decisões impulsivas em decisões conscientes, alinhadas com o que a pessoa realmente valoriza. O propósito funciona como uma bússola que dá direção a todas as decisões financeiras. E ele observava que o propósito também dava força para os sacrifícios necessários. Porque resistir a um gasto impulsivo é difícil quando não há uma razão maior. Mas quando há um propósito claro e valorizado, resistir ao impulso passageiro em favor do propósito maior se torna muito mais fácil. Porque a pessoa sabe pelo que está abrindo mão do impulso. O propósito dá sentido à disciplina, transformando a resistência aos impulsos de um sacrifício sem sentido num passo consciente em direção a algo desejado. Napoleon Hill documentava que o propósito claro era, por isso, não apenas uma direção, mas também uma fonte de força para manter o comando sobre o dinheiro. Diga agora em voz alta: eu dou um propósito claro ao meu dinheiro. Mais uma vez, eu sei para onde quero direcionar os meus recursos. De novo, o meu dinheiro serve aos meus objetivos, eu não sirvo a ele. O segundo princípio é estabelecer uma ordem para o dinheiro através do orçamento. Napoleon Hill observou que uma das formas mais concretas de comandar o dinheiro era estabelecer uma ordem para ele, um plano de como ele seria distribuído e usado, aquilo que hoje chamamos de orçamento. Sem essa ordem, o dinheiro se distribuía ao acaso, conforme os impulsos e as pressões do momento. Com essa ordem, a pessoa decidia conscientemente, de antemão, como o dinheiro seria distribuído, exercendo comando sobre ele, em vez de deixá-lo se dispersar sozinho. Ele documentou que estabelecer essa ordem não era uma restrição opressiva, mas justamente o exercício da liberdade de decidir sobre o próprio dinheiro. Porque quem não estabelece uma ordem não tem liberdade sobre o dinheiro. Ele é distribuído pelas circunstâncias e impulsos, não pela decisão consciente da pessoa. Já quem estabelece uma ordem consciente exerce a sua liberdade de decidir para onde o dinheiro vai, comandando-o de acordo com os seus propósitos. Napoleon Hill documentou que o orçamento, longe de ser uma prisão, era um dos maiores instrumentos de comando e liberdade sobre o dinheiro. Ele desfazia um mal-entendido comum sobre o orçamento. Muitas pessoas o viam como algo restritivo, chato, uma espécie de prisão que as impediria de aproveitar o dinheiro. Mas Napoleon Hill observava que era exatamente o contrário. Quem não tinha orçamento é que vivia numa prisão. A prisão da falta de controle, das dívidas, da ansiedade financeira, dos gastos que escapavam sem que se soubesse para onde. O orçamento, ao contrário, era a chave da liberdade, porque devolvia à pessoa o comando consciente sobre os seus recursos.
permitindo-lhe decidir deliberadamente como usá-los de acordo com o que mais valorizava. E ele observava que o orçamento não precisava ser complicado nem rígido. Não era sobre controlar cada centavo obsessivamente, mas sobre ter um plano geral e consciente de como os recursos seriam distribuídos entre as necessidades, os objetivos e as prioridades. Esse plano dava direção ao dinheiro, garantindo que ele fosse para o que realmente importava, em vez de se dissipar sem rumo. Napoleon Hill documentava que estabelecer essa ordem consciente, por mais simples que fosse, já transformava enormemente a relação da pessoa com o dinheiro, dando-lhe o comando que antes lhe faltava. Napoleon Hill notava ainda que o orçamento revelava algo poderoso. Mostrava para a pessoa que ela tinha mais controle sobre o seu dinheiro do que imaginava. Muitas pessoas se sentiam impotentes diante das próprias finanças, como se o dinheiro simplesmente fizesse o que quisesse. Mas ao estabelecer um orçamento e vê-lo funcionar, elas descobriam que podiam efetivamente dirigir o seu dinheiro, que ele obedecia à ordem que estabeleciam. E essa descoberta era profundamente empoderadora, porque transformava a sensação de impotência numa sensação de comando. Napoleon Hill documentava que essa era uma das razões pelas quais o orçamento era tão transformador. Não apenas organizava o dinheiro, mas devolvia à pessoa a sensação de comando sobre ele. O terceiro princípio é o domínio próprio sobre os impulsos de gasto. Napoleon Hill observou que uma das principais formas pelas quais as pessoas eram comandadas pelo dinheiro, ou melhor, pelos seus impulsos em relação a ele, era a falta de domínio próprio sobre os gastos. Os impulsos de comprar, de gastar, de ceder às tentações do momento, comandavam essas pessoas, levando-as a decisões financeiras que sabotavam os seus próprios objetivos. Já as pessoas que comandavam o seu dinheiro exerciam domínio próprio, resistindo aos impulsos que não serviam aos seus propósitos, decidindo conscientemente em vez de reagir automaticamente. Napoleon Hill documentou que o domínio próprio sobre os impulsos de gasto era uma das formas mais essenciais de comando sobre o dinheiro, porque de nada adiantava ter propósitos claros e uma ordem definida se, no momento da tentação, a pessoa cedesse aos impulsos e abandonasse os seus planos. O domínio próprio era o que sustentava o comando nos momentos de tentação, permitindo que a pessoa se mantivesse fiel aos seus propósitos, em vez de ser desviada por impulsos passageiros. Ele documentou que desenvolver esse domínio próprio era um dos aspectos mais importantes de aprender a comandar o dinheiro. Aqui quero fazer uma pausa. Se você está reconhecendo enquanto ouve isso, que talvez venha sendo comandado pelo dinheiro e pelos seus impulsos, em vez de comandá-lo, curta esse vídeo agora. Esse gesto é em si um pequeno ato de comprometimento com a mudança que estamos construindo. Curta e continue comigo. O quarto princípio precisa ser dito com toda a clareza, porque o título deste vídeo pode ser mal compreendido. Quando dizemos que o dinheiro obedece, não estamos dizendo que existe uma palavra mágica, um comando místico ou uma ordem que você dá ao universo e que faz o dinheiro aparecer. Eu não vou te enganar com isso. O dinheiro obedece no sentido de que, quando você exerce sobre ele um comando real, através de propósito, ordem, domínio próprio e direção, ele passa a servir aos seus objetivos em vez de se dispersar. Não é obediência mágica, é o resultado concreto de você assumir o controle consciente das suas finanças. A distinção é fundamental. A ideia mágica seria dar uma ordem ao dinheiro e vê-lo aparecer por obediência mística. A verdade é que o dinheiro obedece à direção que você estabelece através de atos concretos de administração. Quando você dá propósito ao dinheiro, ele vai para esse propósito. Quando você estabelece uma ordem, ele segue essa ordem. Quando você exerce domínio próprio, ele não se dispersa em impulsos. A obediência do dinheiro é o resultado do comando real que você exerce sobre ele através de decisões e ações concretas, e não de qualquer magia. Napoleon Hill era claro. Comandar o dinheiro era um trabalho real de administração e direção, não um encantamento.
Por isso, se você quer que o dinheiro obedeça, não procure palavras mágicas ou comandos místicos. Exerça o comando real sobre ele. Dê-lhe propósito, estabeleça uma ordem, pratique o domínio próprio, direcione-o conscientemente. É esse comando real, feito de decisões e ações concretas, que faz o dinheiro obedecer à sua direção e servir aos seus objetivos. O quinto princípio é fazer o dinheiro trabalhar para você. Napoleon Hill observou que as pessoas que verdadeiramente comandavam o dinheiro não apenas o dirigiam nos gastos, mas o colocavam para trabalhar a seu favor, através de investimentos e da construção de recursos que gerassem mais recursos. Enquanto muitas pessoas trabalhavam a vida inteira pelo dinheiro, essas pessoas faziam também o dinheiro trabalhar para elas, colocando parte dos seus recursos para produzir mais, em vez de apenas gastá-los. Esse era um nível mais elevado de comando, em que o dinheiro não apenas obedecia nos gastos, mas era posto a serviço da própria multiplicação. Ele documentou que fazer o dinheiro trabalhar não exigia grandes quantias para começar, mas exigia a mentalidade de destinar parte dos recursos para produzir mais, em vez de consumir tudo. Quem sempre consome tudo o que ganha, nunca faz o dinheiro trabalhar. Permanece sempre dependente apenas do próprio trabalho. Quem destina parte dos recursos para produzir mais, começa a construir uma fonte de recursos que trabalha independentemente do seu esforço direto. Napoleon Hill documentou que fazer o dinheiro trabalhar para você era um dos níveis mais avançados de comando sobre ele, aquele que multiplicava os recursos ao longo do tempo. Provérbios capítulo 21, versículo 5. Liga o planejamento cuidadoso à abundância. Os planos do diligente conduzem à fartura, mas todo apressado sai-se mal. Os planos do diligente conduzem à fartura. Repare, é o planejamento cuidadoso, o pensar antes de agir, que conduz à abundância e não à pressa impulsiva. Essa sabedoria antiga já reconhecia que comandar bem os recursos através do planejamento diligente e não agir com pressa e impulso era o caminho para a fartura. Fazer o dinheiro trabalhar exige justamente esse planejamento diligente, essa capacidade de pensar no longo prazo e destinar recursos para produzir mais, em vez de consumir tudo no imediato. Napoleon Hill observava que fazer o dinheiro trabalhar representava uma mudança profunda de mentalidade, do consumo imediato para a construção de longo prazo. A pessoa que só pensa no imediato consome tudo o que ganha, buscando a satisfação do momento. A pessoa que comanda o dinheiro com visão de longo prazo destina parte dos recursos para o futuro, construindo fontes que produzirão mais adiante. Essa capacidade de subordinar o consumo imediato à construção do futuro era, ele documentava, uma das marcas mais importantes de quem verdadeiramente comandava o dinheiro e uma das que mais distinguiam a prosperidade duradoura do consumo sem construção. E ele notava que, com o tempo, os recursos postos para trabalhar podiam crescer a ponto de gerar uma renda significativa, independente do trabalho direto da pessoa. Esse era um dos maiores frutos do comando de longo prazo sobre o dinheiro. Chegar a um ponto em que os próprios recursos acumulados e postos para trabalhar ao longo dos anos produziam o suficiente para sustentar a pessoa, dando-lhe uma liberdade que o mero trabalho pelo dinheiro nunca daria. Napoleon Hill documentava que esse era o horizonte para onde apontava o comando consistente e de longo prazo sobre o dinheiro. O sexto princípio é manter o comando com consistência ao longo do tempo. Napoleon Hill observou que comandar o dinheiro não era um ato único, mas uma prática contínua, mantida com consistência ao longo do tempo. Porque o dinheiro que obedece hoje pode se dispersar amanhã se o comando não for mantido. As pessoas que comandavam o dinheiro com maestria o faziam consistentemente, mantendo os propósitos, a ordem, o domínio próprio e a direção dia após dia, mês após mês. E era essa consistência do comando ao longo do tempo que produzia resultados sólidos e duradouros. Ele documentou que a consistência era o que distinguia os que comandavam o dinheiro de forma passageira dos que o comandavam de forma duradoura.
Muitas pessoas conseguiam exercer comando sobre o dinheiro por um período, mas depois relaxavam e voltavam a ser comandadas por ele. Já as que construíam prosperidade duradoura mantinham o comando com consistência, tornando-o um modo de vida permanente e não um esforço temporário. Napoleon Hill documentou que a consistência do comando ao longo do tempo era essencial para transformar o comando pontual numa prosperidade duradoura. Antes de passarmos para as práticas, quero contar uma história que Napoleon Hill registrou, porque ela mostra o poder de comandar o dinheiro de forma concreta. Ele descreveu o caso de uma pessoa que era completamente comandada pelo dinheiro, embora nunca tivesse pensado nesses termos. O dinheiro dela ia e vinha sem qualquer direção. Ela recebia e gastava conforme os impulsos, sem propósito nem ordem. Cedia a cada tentação de compra sem domínio próprio. Nunca destinava nada para produzir mais. E o resultado era que o dinheiro mandava na vida dela. A falta a angustiava, as dívidas a pressionavam, a ansiedade financeira a dominava. Ela era serva do dinheiro, ou melhor, serva da própria falta de comando sobre ele. Quando Napoleon Hill examinou a situação, percebeu que o problema não era a quantidade de dinheiro, mas a total ausência de comando sobre ele. O dinheiro dela era como um cavalo sem rédeas, indo para onde quisesse, arrastando-a atrás. Faltava-lhe assumir as rédeas, exercer o comando, dar direção ao dinheiro em vez de ser arrastada por ele. E ele viu que, enquanto ela não assumisse esse comando, nenhuma quantidade de dinheiro resolveria o seu problema, porque a raiz não estava na quantidade, mas na ausência de comando. O ponto de virada veio quando essa pessoa começou a assumir o comando sobre o seu dinheiro. Passo a passo. Ela definiu propósitos claros para o seu dinheiro, sabendo para que o queria. Estabeleceu uma ordem, um orçamento, decidindo conscientemente como ele seria distribuído. Desenvolveu o domínio próprio, resistindo aos impulsos que sabotavam os seus propósitos. Começou a destinar uma parte para produzir mais. E manteve esse comando com consistência. Ela deixou de ser arrastada pelo dinheiro e passou a comandá-lo, e a transformação, segundo Napoleon Hill, foi notável. À medida que ela exercia o comando sobre o seu dinheiro, ele passou a obedecer à sua direção, indo para os propósitos que ela definia, seguindo a ordem que ela estabelecia, servindo aos seus objetivos. A falta e a angústia que antes a dominavam foram dando lugar a uma sensação de controle e paz. Não foi mágica, foi o resultado de ela ter assumido o comando sobre o seu dinheiro, transformando-se de serva em senhora dele. O dinheiro passou a obedecer porque ela finalmente passou a comandá-lo. A frase que essa pessoa repetia, segundo o registro de Napoleon Hill, era: "Eu passei anos sendo arrastada pelo dinheiro, sem nenhum comando sobre ele, e por isso ele mandava na minha vida. Quando assumi as rédeas, dando-lhe propósito, ordem e direção, o dinheiro passou a me obedecer em vez de me comandar. Descobri que o dinheiro obedece a quem exerce comando real sobre ele." Napoleon Hill registrou uma reflexão adicional dessa pessoa, que ele considerava especialmente valiosa. Ela contou que a mudança mais profunda não foi apenas financeira, mas na forma como ela se sentia em relação à própria vida. Enquanto era comandada pelo dinheiro, ela vivia com uma sensação constante de impotência, de estar à mercê de forças que não controlava, e essa sensação de descontrole na área financeira contaminava a sua confiança em geral. Quando assumiu o comando sobre o dinheiro, essa sensação de impotência deu lugar a uma sensação de capacidade e comando que transbordou para outras áreas da sua vida. Ela explicou que descobriu algo surpreendente. O comando sobre o dinheiro era, na verdade, um treino de comando sobre si mesma. Porque para comandar o dinheiro, ela precisou desenvolver domínio próprio, disciplina, capacidade de resistir a impulsos, visão de longo prazo. E essas mesmas qualidades desenvolvidas para comandar o dinheiro a tornaram mais capaz de comandar outras áreas da sua vida. O comando sobre o dinheiro havia sido uma escola de comando sobre si mesma. Napoleon Hill considerava essa uma das lições mais profundas sobre o dinheiro, que aprender a comandá-lo desenvolvia qualidades de caráter que serviam a toda a vida. Ele documentava que o domínio próprio, a disciplina, a visão de longo prazo e a capacidade de direção
desenvolvidos no comando sobre o dinheiro, eram qualidades que tornavam a pessoa mais capaz em todas as áreas. Por isso, ele via o aprendizado de comandar o dinheiro não apenas como um caminho para a prosperidade financeira, mas como uma escola de desenvolvimento do caráter e da capacidade de dirigir a própria vida. Agora vamos às práticas concretas que você pode aplicar já a partir desta manhã. A primeira prática é a definição de propósitos claros para o seu dinheiro. Defina para que você quer o seu dinheiro, o que quer construir com ele, quais são os seus objetivos financeiros. Dê ao seu dinheiro propósitos claros, para que cada decisão sobre ele possa ser avaliada em função desses propósitos. Napoleon Hill documentou que dar propósito ao dinheiro era o primeiro ato de comando sobre ele. A segunda prática é o estabelecimento de uma ordem através do orçamento. Estabeleça uma ordem para o seu dinheiro, um plano de como ele será distribuído entre as suas necessidades, objetivos e prioridades. Decida conscientemente, de antemão, para onde o dinheiro vai, exercendo o seu comando sobre ele em vez de deixá-lo se dispersar. Napoleon Hill documentou que o orçamento era um dos maiores instrumentos de comando e liberdade sobre o dinheiro. A propósito, se você gosta de ouvir esse tipo de conteúdo, quero te contar que esse canal também está disponível no Spotify. Se você prefere ouvir enquanto dirige, caminha, treina ou simplesmente descansa de olhos fechados, pode acompanhar as mensagens por lá também. O link está na descrição deste vídeo, é só procurar. Assim você mantém essa programação mental positiva em qualquer lugar, a qualquer hora do seu dia. E agora, vamos continuar. A terceira prática é o desenvolvimento do domínio próprio sobre os gastos. Desenvolva o domínio próprio para resistir aos impulsos de gasto que não servem aos seus propósitos. Antes de gastar, pergunte-se se aquele gasto serve aos seus objetivos ou é apenas um impulso passageiro. E decida conscientemente em vez de reagir automaticamente. Napoleon Hill documentou que o domínio próprio sobre os gastos era essencial para sustentar o comando sobre o dinheiro nos momentos de tentação. Aqui quero pausar. Esse processo completo de assumir o comando sobre o seu dinheiro, com um método estruturado para cada princípio que discutimos, é exatamente o que a Bíblia da Mente Milionária desenvolve em profundidade. Se você quer esse suporte estruturado, o link está disponível na descrição deste vídeo. A quarta prática é o início de fazer o dinheiro trabalhar. Comece a destinar uma parte dos seus recursos para produzir mais, em vez de consumir tudo. Mesmo que seja pouco no começo, comece a construir a mentalidade e o hábito de fazer o dinheiro trabalhar para você, e não apenas trabalhar você pelo dinheiro. Napoleon Hill documentou que fazer o dinheiro trabalhar era um dos níveis mais avançados de comando sobre ele. A quinta prática é a manutenção do comando com consistência. Mantenha o comando sobre o seu dinheiro com consistência ao longo do tempo, sustentando os propósitos, a ordem, o domínio próprio e a direção dia após dia. Lembre-se de que o comando pontual não basta. É a consistência do comando ao longo do tempo que produz resultados duradouros. Napoleon Hill documentou que a consistência do comando era essencial para transformá-lo em prosperidade duradoura. Agora, quero levar você para a dimensão mais profunda de tudo que discutimos até aqui. Napoleon Hill observou ao longo de décadas que comandar o dinheiro era, num sentido mais profundo, uma expressão do domínio próprio e da capacidade de dirigir a própria vida. Porque a pessoa que consegue comandar o seu dinheiro, dando-lhe direção e resistindo aos impulsos, é uma pessoa que desenvolveu o domínio próprio e a capacidade de dirigir conscientemente as próprias ações. E esse domínio próprio, exercido sobre o dinheiro, era o mesmo que permitia dirigir bem outras áreas da vida. Comandar o dinheiro era, portanto, parte de uma capacidade maior de comandar a própria vida, e ele percebeu que essa capacidade de comando trazia uma profunda liberdade e dignidade. Porque ser comandado pelo dinheiro, ou pelos próprios impulsos em relação a ele, é uma forma de escravidão, em que a pessoa é levada pelas circunstâncias e pelos desejos momentâneos. Já comandar o dinheiro é uma forma de liberdade,
em que a pessoa dirige conscientemente os seus recursos de acordo com os seus valores e objetivos. Napoleon Hill documentou que essa passagem, de ser comandado pelo dinheiro para comandá-lo, era uma das mais libertadoras que uma pessoa podia fazer, porque a transformava de serva em senhora dos próprios recursos. Provérbios, capítulo 25, versículo 28, aponta para a importância do domínio próprio, usando uma imagem forte. Como a cidade derrubada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. A pessoa sem domínio próprio é como uma cidade sem muros, vulnerável, exposta, sem defesa. E essa imagem se aplica perfeitamente ao domínio próprio sobre o dinheiro. Quem não tem domínio sobre os próprios impulsos de gasto é como uma cidade sem muros, vulnerável a toda tentação, sem defesa contra o que dissipa os seus recursos. Essa sabedoria antiga já reconhecia o valor do domínio próprio, que é a base do comando sobre o dinheiro. Existe ainda uma última observação que quero deixar com você. Quando você assume o comando sobre o seu dinheiro, você ganha muito além do controle financeiro. Você ganha uma sensação de comando sobre a própria vida, porque a área financeira é uma das que mais geram sensação de descontrole e impotência nas pessoas. E assumir o comando sobre ela transborda para uma sensação geral de capacidade e domínio. Você deixa de se sentir à mercê das circunstâncias financeiras e passa a se sentir capaz de dirigir a sua vida, e essa sensação de comando é, em si, uma forma de riqueza e de dignidade. Napoleon Hill concluiu, depois de décadas de pesquisa, que o dinheiro obedecia àqueles que exerciam sobre ele um comando real, através de propósito, ordem, domínio próprio, direção e consistência, e mandava na vida daqueles que não exerciam esse comando. E que qualquer pessoa podia começar hoje a assumir o comando sobre o seu dinheiro, transformando-se de serva em senhora dele. A sabedoria antiga da administração fiel e do domínio próprio e a pesquisa de Napoleon Hill se encontram exatamente aqui. Na verdade de que o dinheiro obedece a quem o comanda com direção e domínio, e domina quem não o comanda. Agora vamos às afirmações finais desta manhã. Repita cada uma delas com toda a convicção que você conseguir reunir neste momento. Eu assumo o comando sobre o meu dinheiro e ele obedece à minha direção. Repita. Eu comando o meu dinheiro. Eu dou um propósito claro a cada parte do meu dinheiro. Repita. O meu dinheiro tem propósito e direção. Eu estabeleço uma ordem consciente para os meus recursos. Repita. Eu decido para onde o meu dinheiro vai. Eu exerço domínio próprio sobre os meus impulsos de gasto. Repita. Eu tenho domínio sobre os meus gastos. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim e mantenho o comando com consistência. Repita. Eu comando o meu dinheiro com consistência. Eu começo meu dia vencendo porque deixo de ser comandado pelo dinheiro e passo a comandá-lo. Repita com tudo. Eu começo meu dia vencendo porque o dinheiro obedece à direção que eu estabeleço. Sinta cada uma dessas afirmações sendo instalada com profundidade real no solo receptivo da sua mente nesta manhã. Napoleon Hill concluiu, depois de estudar centenas de histórias, que a diferença entre ser comandado pelo dinheiro e comandá-lo não estava na quantidade que se tinha, mas no exercício ou não do comando sobre ele. E que assumir esse comando, dando ao dinheiro propósito, ordem, domínio e direção, era uma das transformações mais libertadoras que uma pessoa podia fazer, porque a transformava de serva das circunstâncias financeiras em senhora dos próprios recursos.
Escreva nos comentários: eu comando o meu dinheiro e ele obedece à minha direção. Curta esse vídeo se você entendeu, enquanto ouvia, que o dinheiro obedece a quem exerce comando real sobre ele. Compartilhe com alguém que precisa deixar de ser comandado pelo dinheiro e passar a comandá-lo. E se inscreva no canal porque amanhã tem mais uma manhã de transformação esperando por você. Nos vemos amanhã, com mais uma manhã começada a partir dessa transformação, com mais um dia em que você assume o comando sobre o seu dinheiro. O comando sobre o dinheiro sempre esteve ao seu alcance, esperando apenas que você assumisse as rédeas em vez de ser arrastado. A diferença a partir de hoje é que você decidiu comandar o seu dinheiro de verdade, dando-lhe propósito, ordem, domínio e direção. Vá, comandando os seus recursos e comece seu dia vencendo.